A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos em Cristo Jesus, nesse dia tão maravilhoso de quinta-feira, que Deus possa nos abençoar de forma grandiosamente. E nós, neste dia maravilhoso, estaremos fazendo a nossa reflexão no livro de Eclesiastes, capítulo 11, e teremos como subtema: façamos o bem ao seu tempo oportuno. E a Bíblia vai nos falar: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo acharás, porque com 7 e ainda até 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias e derramando chuva sobre a terra, caindo as árvores do sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia semente, e à tarde não retires as suas mãos, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente, a sua luz é agradável aos olhos de ver o sol, mas o homem que vive muitos anos, em todos eles se alegra. Também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tu, quando sucedes a vaidade, alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas trará Deus juízo. Afasta-te, pois, da ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Grandiosa palavra do Senhor. Amados, nós ficamos muito alegres com Deus em saber que a perpetuação da sua palavra, ela é estigmática, e ela é retrativa ao nosso coração, que somos servidores do Senhor, e que esperamos somente os benefícios pela obediência que nós temos para com o nosso Senhor. E aqui o Senhor vem nos falando da sua bondade, das suas grandezas, do seu amor. E no primeiro versículo já vai falando: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo acharás.
a palavra do Senhor lançadas sobre as águas, sobre as pessoas, para que assim tenhamos o proveito daquilo que fizermos para com o Senhor. Então, tudo que nós fizermos beneficamente para o Senhor, seremos retribuídos pelo Senhor, pela sua bondade que é grande, maravilhosa, eternal, boa. E o Senhor é aquele que sempre vai nos dar esta boa condição. Quando nós lançamos essa boa palavra sobre as pessoas consecutivamente, acharemos o fruto daquilo que fizemos, porque virá a conversão, a transformação. E quando o Senhor nos fala que uma alma ganhada e conquistada para o reino do Senhor vale mais do que o mundo inteiro, é uma coisa muito excelente. Deus não está interessado em ouro, em prata, em dinheiro de ninguém, porque Ele é dono de tudo e todas as coisas. E Ele ainda nos exorta a fazermos a bondade ao nosso próximo e repartir desta boa palavra, dessa boa mensagem que foi lançada, porque Ele fala ainda, reparte com 7, ou ainda com 8, não sabes que mal haverá na terra amanhã? Então já nos fala, alertando com respeito os perigos que virá sobre as vidas, sobre as nossas vidas, as adversidades que virão sobre as nossas vidas. Por isso que Ele nos incentiva a repartir esta palavra para com todos aqueles que estão necessitados, precisando de uma boa palavra sobre o seu coração. E aí nós almejamos e louvamos o nome do Senhor. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo as árvores para o sul e para o norte, não há lugar em que possa ficar em pé. Então, a árvore que é ramificada e enxertada pelo poder da palavra do Senhor, não pode se cair de maneira alguma. Mas Ele nos retrata que essas árvores caídas são aqueles muitas vezes que ouvem a boa palavra do Senhor e não frutificam ou não preservam a conservação da boa palavra em seu coração. E logo vence os ventos, vence as turbulências, vem tudo e a árvore cai. Mas o objetivo central do Senhor é que nós estejamos em pé. E ainda vai falando, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Então a nossa condição deve ser de observarmos qual é o tempo oportuno que devemos semear para podermos colhermos, para podermos fazer a boa colheita desse bom fruto. Assim, não sabes qual o caminho do vento e nem como se formam com os ossos nos ventres das grávidas, para que também e não sabes as obras que Deus pode fazer. Ele nos retrata que tudo está debaixo das patentes mãos do Senhor. Quem sabe de todas as coisas e que tem o conhecimento de toda a nossa
vida espiritual, consciente, mental é o Senhor para direcionar as nossas vidas. Porque Ele é, aqui nessa passagem, Ele retrata-nos com respeito à sua onisciência, onipresença e onipotência. O poder está sobre as mãos de Deus. Não sabemos o que vai acontecer daqui milésimo de segundo. Por isso temos que estar apreensivos para podermos fazer a boa vontade do Senhor. A boa vontade do Senhor. E a palavra ainda vai dizendo ainda, verdadeiramente a sua luz é agradável aos olhos do sol. Quando a palavra nos retrata que a nossa luz, que é Jesus Cristo, é agradável diante de Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas que Ele fez nessa terra, nós ficamos muito alegres porque Ele é maravilhoso. Mas o homem que vive muitos anos e em todos eles se alegra, também deve lembrar dos dias de trevas, que foram muitos, e tudo quanto sucedeu é vaidade. Hoje nós vemos que a condição de idade, ela aumentou mais um pouco. Então, mesmo a Bíblia nos relatando que depois de 70 anos é câncer e enfado, porque realmente é, depois de 70 anos, muitos vivem pela sua robustez, pela sua força, pela sua garra de querer viver, chega até os 100 anos. Mas aí as condições, sabemos que são aquelas condições mais frágeis, porque os ossozinhos já estão mais frágeis, a vista já está cansada, e as pernas estão cansadas, mas é uma beneficência de Deus. Aqueles que podem ver a sua prosperidade, a sua posteridade, os filhos dos filhos, neto, pode ver todas as coisas. É um bem-aventurado na presença do Senhor, porque se cumpre nele toda palavra e tudo aquilo que Deus nos fala com respeito à longevidade de dias, o acrescentamento de muitos dias. E provavelmente, se eu perguntar para o meu pai, que tem 96 anos, se ele passou muitas adversidades, se ele passou muitos dias enfrentando dias escuros, ele consecutivamente vai falar: sim, passei, mas passei com o Senhor, e o Senhor passou segurando em minhas mãos, e fui vencedor, e sou vencedor, e estarei com Ele, viverei com Ele eternamente. E a minha coroa já está garantida. É assim. Aqueles que fazem a boa obra do Senhor é desse jeito. Eles se alegram, e as coisas e as vaidades se passam, porque eles sabem que tudo que se passa sobre a terra é vaidade, esse negócio de muito carro, de muita riqueza, de adquirir muita coisa, muito isso, aquilo, outro e tal. O que adianta? Se tudo isso aqui perecivamente vai ficar e vai ser destruído e consumido. A Bíblia estará nos falando que não ficará pedra sobre pedra. Então, por isso que o nosso interesse deve ser somente nas coisas espirituais, para fazermos as coisas espirituais, as coisas de Deus, aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida, como bênçãos para a nossa vida. Aí vem alerta para aqueles mais novos. Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão partindo e morrendo muito cedo, e a gente fica assim preocupado com a nossa miscigenação de pessoas que nós sabemos que poderia ter alcançado alguma coisa ou conquistado alguma coisa, mas se foi, porque dentro da permissibilidade de Deus não cai uma folha sequer no chão que não seja pela permissão de Deus. Mas muitas vezes a permissibilidade de Deus entra
pelo fato da desobediência e da não serviçência ao Senhor. E aí ele vai falando: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra nos dias do teu coração e os dias da tua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos, e sabe, porém, que todas essas coisas Deus te trará o juízo. Quer dizer, aquilo que o jovem fizer é a roda rotativa, é a lei da semeadura. Então, nessa manhã de quinta-feira eu quero vos dizer, jovem, sede forte, fortalecei as vossas vidas no Senhor, prevalecei no caminho, não vos deleites e nem vos lance a vaidade, porque vaidade por vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. Mas abraçai-vos a boa palavra do Senhor, para seguir os segmentos do Mestre e fazer aquilo que é bom, e acharás bom tesouro para o teu coração. E no último versículo, ele nos fala dessa forma: afasta-te, pois, a ira do teu coração do teu coração, e renova a tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Então nós sabemos e temos que ser conscientes que quando nós educarmos os nossos filhos, temos que termos a sabiência de não açoitá-los, de não machucá-los, mas de interagirmos com ele dentro dos ensinamentos bíblicos, para que ele seja uma pessoa bem-sucedida em tudo o que ele fizer, o Senhor o aprove. E aí vai nos falando da adolescência e vai nos falando da mocidade. Porque os dias da mocidade, juntamente com o Senhor, e da adolescência, são dias que para nós, que temos a idade, que já passamos por isso, relembramos todos os momentos bons, todas as coisas boas que Deus proporcionara para nós. Por isso, nós glorificamos o nome do Senhor e exaltamos o nome do Senhor. E nesse prezado século que vivemos, a palavra não mudou e a sua essência continua. Cristo quer realizar a obra em sua vida e em minha vida. Aceitemos, pois, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e de tudo aquilo que o Senhor pregou e de tudo aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra, para sermos obedientes e recebermos os benefícios de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus é aquele que acolhe o filho que ama. O amor de Deus é incondicionável com relação às nossas vidas. O amor de Deus é grandioso, o amor de Deus é poderoso, e Deus pode realizar muito mais abundantemente além daquilo que possamos entender, daquilo que possamos pensar. Deus é poderoso para poder nos conceder-nos dias melhores em nossa vida, e que possamos aproveitar esse dia e voltarmos somente às coisas espirituais, às coisas materiais, deixarmos de segundo plano, porque a própria palavra assim nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que as coisas acrescentadas na sua vida e as promessas de Deus possam ser cumpridas em sua vida, dia após dia, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu, respirando, para poder falarmos da sua boa palavra. Agora que possamos fazer aquela oração maravilhosa, aceitando a verdade da morte de Cristo na cruz do Calvário e confessando a Ele como Senhor e Salvador, para que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida e recebamos a bênção da salvação eterna. Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta hora. Agradecemos por essa passagem desse livro, dessa linda passagem que nos retrata toda a sua condição de bondade para com as nossas vidas.
Agora, nesse momento, nós te pedimos que direcione nossas vidas, que nos dê a condição, Senhor, de ter um dia de paz, um dia de amor, um dia de compreensão com relação às coisas de Deus, e que o Senhor venha providenciando tudo aquilo que falta em nós, que nós estamos necessitados, porque a palavra do Senhor nos diz: pedi, pedis, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Abre as portas, dá saúde, transforma os corações, e nós, neste momento, colocamos a mão em nosso coração e dizemos: Senhor, nós confessamos a Ti, cremos que Tu és o nosso Salvador e nosso Redentor, confessamos com os nossos lábios e cremos em nosso coração, e exercitamos a nossa fé para crer em toda a Tua palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse do Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos e glorifica o Teu nome neste dia. Senhor, cura, restaura, restitui, estabelece, dá condição, traz as bênçãos sobre a vida dos Teus filhos neste dia, para que a alegria deles, Senhor, seja grande e que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Agora que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados ouvintes, hoje e sempre, e todos digam amém. Estamos juntos para fazermos aquilo que apraz ao coração de Deus. Amém.